Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, para a gente levar informação para você aí de futebol também, aqui da nossa cidade, de toda a nossa Bahia também e do Brasil. A gente está sempre passando por aqui para levar essas informações para você que está aí com a gente. Os nossos pedidos para você aí se inscrever no canal se você não for inscrito, dar essa força pra gente, a curtir também o nosso vídeo se você gostou, comentar também, né? Se você tá gostando, trazer tema pra gente também, de repente você quer que a gente fale de algum tema aqui, de algum assunto aqui, a gente vai trazer para você também, com certeza, tá bom? É o nosso canal que tá chegando mais um vídeo e a gente vai trazer as informações para você que tá aí ligado e ligada com a gente nesta segunda-feira, segundona, hoje é 9, né, de janeiro de 2023. As nossas informações são as seguintes: medicamento usado para diabetes poderá ser usado também contra a obesidade. PL propõe folga de até 3 dias durante período menstrual para servidores públicos. Aliás, servidoras, né? Para servidoras públicas. Copinha chega a 27 classificados para a segunda fase. Daqui a pouco a gente mostra aí os detalhes para você. E falaremos também sobre a Copa do Nordeste, que tem últimos participantes definidos. E falaremos também aí sobre o velório, né, do Roberto Dinamite, que infelizmente faleceu ontem pela manhã. Nos deixou aí o Roberto Dinamite, ídolo máximo aí do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito lamentável, né? Muito lamentável aí essa perda do Roberto Dinamite, que a gente vai falar já já sobre o Roberto. Porque falar sobre o Roberto é sempre um grande prazer, né, gente? Eu, como torcedor então do Vasco, para falar do Roberto, assim, eu que não conheci pessoalmente, né? Mas não o vi jogar, nem por televisão, né? Mas vi clipes, vídeo, melhores momentos, jogos, né, que ele fez, muitos jogos que ele fez pela seleção brasileira, pelo Vasco, pelo Cosmo, por onde ele passou, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre o Roberto Dinamite nesse nosso vídeo aqui, tá bom, gente? Pois é, nossos pedidos já falei para vocês, e depois da vinheta a gente volta aí para trazer essas informações aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Vamos lá então trazer informação para você que está aí com a gente. Vamos lá. Medicamento usado aí para a diabetes poderá ser usado contra a obesidade também, gente. Olha que bacana, hein? Olha que bacana aí. Preste atenção. Aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de um novo medicamento para tratamento da obesidade trouxe aí uma esperança para pacientes que buscam tratamento para a perda de peso. A semaglutida já era utilizada no Brasil para tratamento do diabetes tipo 2 e agora pode ser usada aí também no tratamento de sobrepeso e obesidade em forma de medicamento injetável. Há, no entanto, diferença de dosagem, enquanto que para o controle aí da glicose, né, a semaglutida aplicada é de 0,5 mg a 1 mg. Para redução de peso aí corporal, a substância é de 2,4 mg. A semaglutida é da mesma família da liraglutida, também utilizada nos dois tratamentos. Mas o diferencial aí do medicamento, aprovado pela Anvisa no início deste ano, é sua eficácia. A semaglutida é vista entre os médicos como um avanço no tratamento aí da obesidade. Isso
porque os outros medicamentos existentes possibilitam aí uma perda de peso de no máximo aí, né, 10%. Quando o paciente tem aí uma indicação de perda de peso inferior a 5% aí do peso corporal, a melhor indicação é mudança de hábito alimentar. Quando tem a necessidade de perda de peso de mais de 5%, até 15%, alia-se aí as mudanças de hábitos de vida e a terapia farmacológica. A novidade aí é que a semaglutida, né, glutida, pode reduzir mais de 15%. É o que explica aí o médico Paulo Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ISBEM, né, da ISBEM aí. Pessoal, mais uma opção aí, né, para as pessoas que querem emagrecer. As pessoas que querem emagrecer, perder peso. A gente tem uma população obesa muito grande, um número de pessoas obesas muito grande aqui no nosso país. E mais uma opção. É claro que, como diz a matéria aqui, tem que ter outros movimentos também, gente. Não é só o medicamento, né? Exercícios físicos, a questão da alimentação também. Porque não adianta você ingerir ou tomar aí na veia, que seja, né, um medicamento, mas depois disso você comer tudo que você vê pela frente. Aí não dá, né, gente? Aí realmente não adianta. Porque na pessoa que ela faz academia, tá? Ela vai pra academia, não, vou pra academia que eu quero ficar no shape. Tá bom, aí ela chega em casa, abre a geladeira e devora quase tudo. Aí, gente, adianta nada, né? Não adianta nada. Cá pra nós. PL propõe folga de até 3 dias durante o período menstrual para servidoras públicas, gente. O que vocês acham? A mulher lá, né, tá no período menstrual, ela fica em casa durante os 3 dias. E aí? O que vocês acham? É uma boa? Acho que as mulheres aprovam esse projeto aí, né, gente? E, sinceramente, eu também acho bacana, gente. Acho bacana, né? A gente sabe que a classe política aí aprova só coisas que favorecem os mesmos, né? É uma facilidade assim para aprovar esse tipo de coisa. Mas, né? E olha que eu sou muito crítico, viu? Sou muito crítico às ações aí desses políticos, de políticos, né? Pois é, vamos saber dessa matéria aqui. Então, um projeto de lei pode garantir 3 dias de licença menstrual para servidores municipais de Salvador e terceirizados do serviço público durante o período menstrual. A proposta é da vereadora Laína Crissotomo, do PSOL, integrante do mandato aí do coletivo Pretas por Salvador e líder da bancada da oposição na Câmara Municipal. Caso aprovada, a licença seria garantida à pessoa que pedisse o benefício no período menstrual, mediante apresentação aí de atestado médico. A proposta, apresentada em dezembro de 2022, tramita em fase inicial na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, depois será encaminhada aí para orçamento e provavelmente também para a Comissão de Mulheres. Se aprovada em todas, vai para a análise, né, no plenário. Gente, e aí? O que vocês acham? Eu acho bacana, gente, sinceramente, sendo sincero demais com vocês, eu acho bacana. Vai começar em Salvador e tomara que comece, e aí vai se espalhar por todo o estado, né? Vai se espalhar por todo o estado e por todo o Brasil também. Que sejamos um exemplo. Começou lá na Bahia, em Salvador. Bacana, muito legal. Porque realmente, meu amigo, esse período para a mulher não é fácil, né, gente? Não é fácil. Deus foi maravilhoso com o homem, né? Que não tem esse tipo de coisa aí, o homem não engravida, não menstrua. Mas a mulher sofre muito, Falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já tem os seus classificados aí para a próxima fase da competição. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, gente, é um campeonato muito curto, né? Muito rápido, aí menos de um mês, são 25 dias de competição. Ou até menos, né? Acho que menos que isso.
Vamos saber aqui dos classificados, mais 6 times se classificaram aí para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com os resultados aí do último domingo, ou seja, de ontem. Agora são 27 já garantidos no mata-a-mata da competição. Foram 8 jogos durante o dia, todo dia aí, né, rapaz? Durante o dia, né? 6 pela terceira rodada e 2 pela segunda rodada aí dos grupos. A definição do grupo 5 colocou o Flamengo na liderança e Floresta em segundo. Já no grupo 8, o Grêmio passou em primeiro, com o Guarani na vice-liderança. Enquanto o grupo 9 terminou aí com o Cruzeiro na ponta e o Capivariano logo atrás. Eles se juntam aí a outros 21 times que já carimbaram aí a sua passagem, né, antecipadamente. São eles, Tanabi, Mirassol, Sport, Goiás, Fluminense, Curitiba, na verdade Coritiba, Flamengo, São Paulo, América Mineiro, Botafogo, Bragantino, Rio Claro, Isca Brasil, Oeste Internacional, São Bernardo, Santos, Atlético Mineiro, Água Santa, Botafogo e Remo. Das 64 vagas ao todo, né, restam aí 37 a serem preenchidas até quarta-feira, quando termina a primeira fase da Copinha. Ainda não há confrontos da segunda fase definidos, né, gente? São 128 times divididos em 32 grupos de 4 cada, com os 2 melhores avançando. A partir da segunda fase aí, a disputa será em sistema eliminatório, com jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a definição vai para os pênaltis. A final está marcada para o aniversário, né, o dia do aniversário aí da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro. É a Copa São Paulo, né, rapaz, de futebol júnior. Copa São Paulo de futebol júnior, que tem jogo nesta segunda-feira, né? Vamos conferir aqui para você, Copinha tem jogos de Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians e Fluminense, e também o Palmeiras na verdade hoje não, na terça-feira, né? Na terça-feira aí tem esses jogos. Então eu nem vou falar hoje desses jogos, porque amanhã a gente traz essas informações para vocês que estão aí com a gente nos jogos de amanhã da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Jogos que definem aí os classificados. Amanhã, quarta-feira, definem os classificados, os últimos, na verdade, os últimos classificados para o mata-mata da competição. Falar então de Copa, né, rapaz, do Nordeste, para você que está aí ligado com a gente, Copa do Nordeste tem últimos participantes definidos. Os 4 últimos clubes da Copa do Nordeste 2023 foram definidos neste domingo, ou seja, ontem, com o fim da segunda rodada aí da fase pré da competição. Vitória, CSA, Ferroviário do Ceará e Santa Cruz classificaram-se para a fase de grupos do Nordestão, que inicia no dia 23 desse mês de janeiro. Os grupos aí da Copa do Nordeste, né? Os grupos ficaram da seguinte maneira, gente. No grupo A, vamos ter aí Atlético de Alagoinhas, CRB, Fluminense do Piauí, Ferroviário do Ceará, Fortaleza, Sampaio Correia, Sport e também o Vitória. No grupo B são as seguintes equipes: ABC, Bahia, Campinense, Ceará, CSA, Náutico, Santa Cruz e também o Sergipe. São os times aí que vão disputar, né, a fase de grupos da Copa do Nordeste 2023. Pois é, primeira competição oficial aí dos, né? Na verdade, porque assim, essa Copa do Nordeste, ela é lado a lado ali, fica ao mesmo momento que tá tendo a Copa do Nordeste, acontece também, a gente sabe como o nome está falando, né? Copa do Nordeste, são os times do Nordeste, né? Evidentemente. Então, junto com a Copa do Nordeste tem os estaduais: pernambucano, baiano, sergipano, né? O cearense. Pois é, são os times que estão disputando aí, na verdade, as duas competições ao mesmo tempo. Aí, meu amigo, aí você tem que escolher uma, né? Na maioria das vezes os times nordestinos escolhem aí realmente a Copa do Nordeste. Vamos falar aqui um pouco da morte aí do ídolo
do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Roberto Dinamite, que faleceu ontem aos 68 anos. Morre Roberto Dinamite. Vamos falar um pouquinho do Roberto Dinamite, ídolo máximo aí do Vasco da Gama, que nos deixou na manhã de ontem. Pois é, Roberto Dinamite morreu aos 68 anos. Morre neste domingo o maior ídolo da história do Vasco. Roberto Dinamite faleceu às 10h50 aos 68 anos. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021. Teve uma piora no quadro e foi internado na última quinta-feira no hospital da Unimed, no Rio de Janeiro. Em postagem no perfil oficial de Roberto Dinamite, no Instagram, a família do ex-jogador confirmou a morte e agradeceu as mensagens que recebeu ao longo do domingo. É com enorme pesar que os filhos Luciana, Tatiana, Roberta e também Rodrigo e sua esposa Liliane comunicam o falecimento de Carlos Roberto de Oliveira, o grande Roberto Dinamite. Eternizado na história do futebol brasileiro e mundial, o maior ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama se despediu hoje de familiares, amigos e fãs espalhados por todo o país. A família agradece as inúmeras mensagens de carinho recebidas pelo falecimento do pai e marido Roberto Dinamite. Informamos que o velório acontecerá no estádio de São Januário nesta segunda-feira, dia 9, das 10 da manhã até as 19 horas. Muito obrigado por tanto carinho. Ele lutou, disse aí a nota dos familiares. Carlos Roberto de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954 em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Mas Roberto Dinamite veio ao mundo em 25 de novembro de 1971 no Maracanã. Foi nesse dia que o atacante, então, aos 17 anos, recebeu o apelido que marcou sua trajetória depois de fazer seu primeiro gol pelo Vasco, na vitória por 2-0 sobre o Internacional. A manchete aí do jornal do Esportes do dia aí, seguinte, né, foi a certidão de batismo aí do jogador. Abre aspas, garoto Dinamite explodiu, fecha aspas. Esse foi o primeiro dos 708 gols de Roberto em 1.110 jogos pelo Vasco. Primeiro dos 190 gols, né, marcados no Campeonato Brasileiro. Marca que até hoje ninguém alcançou. Este foi também apenas o primeiro aí dos muitos capítulos marcantes do ídolo com a camisa cruz-maltina. Pelo Vasco, Roberto conquistou um campeonato brasileiro de 1974 e 5 campeonatos cariocas, 77, 82, 87, 88 e 92. O grande Roberto Dinamite. Mas não são apenas títulos que contam aí a relação de Roberto Dinamite com o Vasco. Há episódios históricos como a volta aí do ídolo ao clube em 1980, após uma breve passagem pelo Barcelona. No Maracanã, com 100 mil pessoas, ele marcou todos os gols da equipe na vitória por 5-2 sobre o Corinthians. Roberto também teve breves passagens pela Portuguesa em 89 e pelo Campo Grande em 91, antes de retornar ao Clube do Coração para encerrar a carreira em fevereiro de 1993, um amistoso entre Vasco e La Coruña da Espanha no Maracanã. Aquele dia, Zico, ídolo do rival, no caso o rival, o Flamengo, né, vestiu a camisa cruz-maltina para homenagear o amigo. Rapaz, né, assim, a gente sabe da rivalidade que existe entre Vasco e Flamengo, né? Aí é o maior ídolo da história do Flamengo, que é o Zico, em homenagem aí, né, e a amizade que tinha pelo Roberto. Isso chega a balançar a gente, né? Porque assim, a gente sabe da rivalidade que existe entre Vasco e Flamengo. Aí você, que é o Zico, por exemplo, se coloca no lugar do Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo. Pega uma camisa do Vasco, que é o rival, assim, principal do Flamengo, e vestir em homenagem ao grande Roberto Dinamite. Isso é bacana demais, né, gente? Isso é para pouco ser humano fazer isso. Mostra o tamanho também que é o grande Zico, né? O grande Zico também, o tamanho que ele é como pessoa e também como
atleta, né, gente? Depois de deixar os gramados, foi a vez de Roberto Dinamite reencontrar o Vasco no gabinete. Numa disputa ferrenha, ele foi eleito presidente em 2008 e logo teve que lidar com o primeiro rebaixamento da história do clube. No ano seguinte, a equipe conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil, né? Conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro e em 2011 alcançou o inédito título da Copa do Brasil. Ou seja, o Roberto Dinamite foi o último presidente, né, a ganhar um grande título pelo Vasco, né? Roberto Dinamite foi o último aí, porque o Vasco veio numa fase aí de, vamos colocar 20 anos, né? De um jejum danado, de uma fase muito ruim. Em 2013, entretanto, o Vasco caiu novamente para a segunda divisão e Roberto encerrou seu segundo mandato no ano seguinte. Mesmo com os altos e baixos na presidência, Roberto Dinamite nunca deixou de ser ídolo do Vasco. Prova disso é que em outubro de 2021, um programa de financiamento coletivo arrecadou aí em menos de 6 horas R$190 mil para a construção de sua estátua em São Januário. O monumento foi inaugurado em 28 de abril de 2022, com grande festa e muito, mas muito merecida aí para o grande Roberto Dinamite. 2 Copas do Mundo. Roberto Dinamite marcou 26 gols com a camisa da seleção brasileira. Ele foi titular e artilheiro da seleção em 1978 na Copa da Argentina. Marcou 3 gols em 5 jogos, mas foi reserva com Tele Santana na Copa de 1982, sem entrar em campo. Ele também foi artilheiro da Copa América de 1983 com 3 gols. O Uruguai foi o campeão naquela edição e o Brasil terminou em segundo lugar. É o grande Roberto Dinamite, né, rapaz? Roberto Dinamite, que é a carreira dele com gols, ó, pelo Vasco, 708 gols. Pela seleção brasileira ele fez 26 gols. Pelo Barcelona ele fez 3 gols. Pela Portuguesa, pela Lusa, ele fez 11 gols. E amistosos ele fez 36 gols. Total aí de 784 gols na carreira do Roberto Dinamite. Os títulos de Roberto, né, da história de Roberto aí no futebol: Campeonato Brasileiro de 74, Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1987, campeão carioca em 77, 82, 87, 88 e 92, Taça Guanabara de 76, 77, 86, 87, 90 e 92, Taça Rio de 75, 77, 80, 81, 84 e 88, Copa Rio de 84, 88 e 92, torneio do Bicentenário dos Estados Unidos em 1976, Copa Rio Branco também em 76, Taça Oswaldo Cruz em 76 também, a Copa Atlântica no mesmo ano, torneio quadrangular do Rio em 1973, Copa da cidade de Sevilha da Espanha em 79, torneio colombiano Huelva na Espanha de 1980, Copa Manuense de 1980, troféu da cidade de Funchal em Portugal de 1981, Copa João Avelange de 1981 também, torneio de verão de 82, troféu Ramon de Carranza 87 e 88, Copa de Ouro de 87, Copa do Rei Pelé de 1991. Deu uma quedinha aqui, vamos ajeitar aqui pra gente continuar o nosso vídeo para você que está aí com a gente. Opa, peraí. Que a gente chega lá, pronto. Pois é, as conquistas pessoais: bola de prata da revista Placar, de 79, 81 e 84, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 74 com 16 gols e de 1984 com 16 gols também. Artilheiro do Campeonato Carioca de 78 com 19 gols, de 81 com 31 gols e de 85 com 12 gols. Também artilheiro da Copa América de 1983. Pois é, o grande Roberto Dinamite, né, gente? O grande Roberto Dinamite teve uma história assim no futebol e fora dela também espetacular, né? Espetacular. Eu já disse para vocês, não tive o prazer, né? Principalmente como vascaíno, não tive o prazer de acompanhar um jogo de futebol, né?
do Roberto Dinamite, nem pela televisão. Tive o prazer, porque ídolos como Roberto Dinamite, como Zico, como o próprio Pelé, que faleceu recentemente, infelizmente, né, de grandes jogadores, a gente lamenta, né? Eu nasci em 1983, então perdi aí vamos colocar assim, eu tive o prazer de assistir, de ver, nem assistir nem ir no estádio, evidentemente, né? Esses jogadores aí. Claro que a gente tem clipe, ainda bem que tem história, né? Tem história aí que a gente acompanha, a gente que gosta de futebol, você que está aí nos assistindo sabe disso, né? Que gosta também, assim como eu, a gente lamenta muito, né? A gente fica triste. Eu estava no trabalho ontem, quando abri o celular e vi lá a notícia que o Roberto Dinamite faleceu, e aí assim, você vê, mas aí você fala, cara, será que é verdade? Porque já mataram ele tantas vezes, né? As notícias, as fakes aí, e aí eu fui site em site para saber, e realmente tinha acontecido aí o falecimento do Roberto Dinamite, infelizmente. Roberto Dinamite vai ser, como eu já disse aqui, está sendo velado, na verdade, eu acho que já está, né? Acho que ele já está a partir de 10 horas, né? O corpo dele já vai estar lá em São Januário, vai ser aberto hoje para todo o público, né? Visitar lá em São Januário, às 10 da manhã até às 19 horas, e amanhã amanhã já vai ser para a família, né? E também para as pessoas famosas, vamos colocar assim, que conhecia aí o Roberto Dinamite. Pois é, gente. E as homenagens vão acontecer para o Roberto, as homenagens que vão acontecer. O Vasco está fazendo um projeto para que a camisa 10 do clube seja eternizada, que ninguém use mais a camisa número 10, que era a camisa do Roberto Dinamite, que ele usou por muitos anos vestindo a camisa do Vasco, que essa seja eternizada e que nenhum outro jogador possa vestir mais essa camisa do Roberto. Outro projeto também, esse já certo, né? É a rua que tem em São Januário, que vai se chamar Roberto Dinamite, né? Roberto Dinamite 10. A rua Roberto Dinamite 10. Pois é, gente. Abração para vocês, obrigado aí pelo carinho, obrigado por assistir nosso vídeo, né? Muito obrigado. Normalmente a gente faz um vídeo menor aqui, mas hoje, né, com esse falecimento do Roberto Dinamite, a gente deu uma esticada aí. E espero que vocês gostem do nosso vídeo desta segunda-feira. Uma ótima semana para todos nós. Se você gostou do vídeo, compartilhe, comente aí, né? Fale sobre o Roberto Dinamite, você que, assim que nem eu, também acompanha, gosta de futebol. Fale sobre o Roberto Dinamite. Conte pra gente o que você lembra aí da história do Roberto Dinamite, seja no Vasco, seja em outro clube, a história dele, né, no futebol mundial, tá bom? Conte pra gente aí, vai ser muito bacana ler a sua mensagem aí em relação a Roberto Dinamite, tá bom? Tem também para você se inscrever no nosso canal, você curtir também, que é muito importante, e a gente só te agradece pelo carinho e por você estar assistindo sempre a gente. Abração, beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente!